uma revisão daquilo que a gente aprendeu na aula passada sobre Grécia Antiga. Então vamos lá? Então vamos começar aqui com a nossa revisão falando sobre as características gerais da Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga, como a gente viu na aula, ela tem um território acidentado, isso dificultando o desenvolvimento comercial através da agricultura, através da plantação, porque o solo não era fértil, era pedregoso, acidentado. Por isso que a Grécia partiu para o desenvolvimento do comércio e da navegação. A Grécia tem uma política descentralizada, política, ou seja, não existe uma pessoa com poder central, certo? Porque além do solo acidentado, isso dificultava muito essa centralização política. Não devemos pensar nunca que a Grécia naquela época era um país, mas formado por várias cidades, estados, certo? O modo de produção na Grécia é um modo de produção escravista, certo? Ou seja, vai existir uma propriedade privada onde a terra está nas mãos desses bem-nascidos e a terra vai passar a ser de alguém, tá bom? E também a Grécia, ela deixou um grande legado para a posteridade, para o mundo ocidental, certo? Então, aqui está as fases da história da Grécia Antiga. Nós temos o período pré-homérico, antes de Cristo. Nós temos os períodos homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Então, são esses 5 períodos da história da Grécia, onde você vê pela imagem, né, como ele está caracterizado. Então, vamos começar pelo período homérico. Então, o período homérico, como eu já disse, pré-homérico, ele é antes do poeta Homero, que a gente discutiu na aula, certo? Esse período é caracterizado pela civilização creto-micênica, os cretenses, mas os aqueus, certo? Os cretenses, eles praticavam um comércio marítimo chamado talassocracia, ou seja, tala, que domina sobre o mar, ok? Poder estar na mão da elite comerciante dessa época. Ele tem uma escrita silábica, destaque para as mulheres. Já os micênicos, eles viviam na Grécia continental, certo? É onde os aqueus vão conquistar esses cretenses e porém vão assimilar algumas culturas, alguns valores culturais desses povos. Então, é ali na Grécia continental que vai se instalar vários povos, entre eles os aqueus, hélios, jônios e os dórios. Os dórios vai criar, nunca se esqueçam disso, a primeira diáspora grega, onde os povos gregos irão fugir para as ilhas do Mar Egeu e para a Ásia Menor, formando as colônias gregas. Então, nesse outro slide, nós podemos ver aqui esse período micênico, né? O povo aqueu chega à Grécia e funda as primeiras cidades micenas. Era um sistema político, monarquia, tinha um contato comercial e tecnológico com outros povos, com os cretenses, o desenvolvimento de uma escrita linear. A partir de 1450, os aqueus conquistam a Creta, a ilha de Creta, e vai chegar lá os povos conquistadores ou formadores da Grécia, que são jônios, como falei, hélios e os povos também acádios. A invasão dória, ali 1200 a.C., vai ser destruída totalmente a civilização cretense. Vai existir um êxodo urbano e também o esquecimento, né, a amnésia cultural. E vai ocorrer ali a primeira diáspora grega, que é a fuga dos jônios para a Grécia asiática. E a civilização cretense, professor? Creta vai ser a maior ilha da Grécia Antiga, certo? Vai existir aqui, ó, como vocês estão vendo, os palácios de Knossos. Vai ter um desenvolvimento econômico, marítimo, e a civilização cretense ela vai dominar várias regiões. O sistema político é a monarquia. O principal rei vai ser Minos, aquela lenda do Minotauro, certo? E também vai existir laços comerciais com os povos aqueus. Então está aqui a escrita linear, a arte, o uso de afrescos coloridos e pela leveza do movimento, e os palácios decorados, como vocês estão vendo aqui nessa imagem logo atrás. Então, origem grega. Então está aqui os povos fundadores da Grécia: aqueus, jônios, hélios e os dórios. Características desses povos que vão chegar ali. Chegam ali tribos nômades,
poucas terras cultiváveis e eles vão ter influência da civilização cretense e vão formar ali as cidades-estados. Aqui está nessa imagem, vocês podem ver Palácio de Knossos e a escrita linear B, certo? Então, como a gente falou dessa primeira diáspora grega, então os gregos vão fugir aqui para a Península Balcânica, para a Ásia Menor, para a Península Itálica, certo? Os jônios, os hélios, os dórios, os acádios vão fazer com que esses povos primitivos gregos, cretenses e micênicos vão formar colônias em outros territórios. Estamos no período homérico. O período homérico ele é caracterizado porque o poeta Homero ele está nesse período, certo? Nesse período vai existir uma ausência de escrita. Temos duas obras que foram posteriormente traduzidas, escritas, que é a Ilíada e a Odisseia. Nesse período é organizado os gêneros, né? Um pátria que vai existir um líder, uma hierarquia a partir de parentesco chamado os eupátridas, o uso, como eu falei inicialmente, o uso da propriedade privada, e com isso vai aumentar a população, os gêneros, e com isso vai ter bastante guerras. Então, está aqui Ilíada e Odisseia. Ilíada conta a história da guerra de Troia, certo? É onde vai existir o cavalo de Troia, o símbolo dessa obra. E na Odisseia conta as viagens de Ulisses, um herói da guerra de Troia, que vai voltar para a ilha de Ítaca, vai ter que enfrentar o Ciclope, vai ter que enfrentar os cantos das sereias, até chegar lá à sua terra natal. Então aqui está essas duas fontes históricas, Ilíada e Odisseia, do poeta Homero. Mostra que a sociedade era rural, agrícola, baseada nos gênios. Os gênios eram um chefe familiar. A religião dos gênios era os cultos aos ancestrais. E aqui está toda a característica de desigualdades sociais. E tudo isso, essa formação de gênios, essa tomada da terra e tornar a terra coletiva, privada, vai dar origem à segunda diáspora e o espalhamento dos gregos para outros povos, chamada a Magna Grécia. Então aqui eu tenho essa configuração social na Grécia. Os eupátridas, que são chamados bem-nascidos, aqueles que têm as melhores terras. Os georgóis, que são pequenos agricultores que têm as piores terras. E os tetas, que são os marginalizados sem terra. Então, com essa necessidade de terra, eu repito aqui novamente, vai provocar a segunda diáspora, onde os gregos vão para o Mediterrâneo Ocidental, formar a Magna Grécia, e irão lá para a Península Ibérica, partindo disso da propriedade privada, que é um direito por herança. E vamos chegar ao período arcaico. O período arcaico ele é caracterizado pela evolução das polis ou polés, das cidades-estados. Então, temos uma evolução política da monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Então, a cidade de Atenas, ela passará por essa evolução política, onde ela passará por uma monarquia, governo de um, oligarquia, governo de poucos ou dos melhores, uma tirania, quando há guerra. Então, esse poder ele é centralizado nos tiranos, e temos a democracia, que é a participação de todos na cidade, porém, essa participação, essa cidadania ou essa democracia, ela é restrita, ficando de fora mulheres, escravos e metecos, chamados de estrangeiros. Então, vamos falar da cidade de Esparta, como a gente viu na aula. O povo fundador vai ser os dórios. A educação na cidade de Esparta, ela é militar aos meninos e atlética para as meninas. Isso a partir dos 7 anos de idade. O sistema político que eu falei é oligárquico. Esparta nunca sairá desse sistema político. Ela vai ficar oligárquica pelo simples fato. Esparta vai viver mais de conquistas, conquistar territórios para ter o seu comércio, ter a sua economia. Vai existir um grande legislador que tem certeza que ele existiu, que é Licurgo. A sociedade espartana está dividida da seguinte forma: os espartanos, chamados dos dórios, possuem direitos políticos. Os periecos, que são os comerciantes,
que vão prestar serviço militar, e os ilotas, servos do Estado. Ou seja, os periecos e os ilotas, tem aqui, eles são sem direitos políticos. E Atenas, como eu disse para vocês, é um modelo democrático, surge ali na Ática. Os povos que vão formar Atenas é aqueus, élios e os jônios. Atenas começará com um início oligárquico, onde esse controle político está na mão dos eupátridas, depois novos arcontes, que vai controlar o exército, a religião e o poder judiciário, o Areópago, que vai estar sob o controle dos arcontes. Então, o aumento do comércio vai definir as classes sociais e Atenas. Nós temos os eupátridas, os bem-nascidos, esses tinham as maiores terras, os georgóis, que vai ser os proprietários de terras poucas produtivas, os demiurgos, que são a classe comerciante, os estrangeiros, que são os metecos, e lá embaixo, no topo da pirâmide, os escravos, no início eram escravidão por dívida, e depois vão se tornar escravidão por guerra. Então, mostrando aqui para vocês esse quadro, muito importante para vocês entenderem essa evolução política de Atenas, de uma monarquia, que é o poder transmitido de forma hereditária, o governo na mão de um, aristocracia, poder dos nobres ou poder dos poucos, dos nobres, oligarquia, poder de uma minoria rica ou dos melhores, e o período da anarquia, que vai ser a ausência de autoridade, que vai levar praticamente ao que a gente chama de tirania, certo? Essa tirania que está aqui vai levar ao poder de um homem imposto pela força e sem respeito pelas instituições tradicionais. E a última evolução política de Atenas vai ser o regime democracia, regime social e político em que o governo pertence ao povo e todos os cidadãos pertencem a esse corpo, certo? Então essa democracia ela foi instituída por Clístenes através da igualdade de direito de todos os cidadãos. Então vamos ver aqui esses que deram essa democracia à Grécia. Então Drácon, aqui uns legisladores da Grécia, Drácon de Atenas, ele vai criar as leis escritas, porque tudo era dado de forma oral, mas vai agora existir leis escritas para que as propriedades sejam legitimadas e dadas às pessoas. Solon, ele vai propor o fim da escravidão por dívida, certo? E a participação por renda, o voto censitário dos cidadãos. E Clístenes vai criar a chamada democracia direta e também vai criar um sistema chamado ostracismo. O que seria o ostracismo? Seria aquele cidadão que cometeu um crime de corrupção, ele seria banido da cidade por 10 anos, certo? Não podia mais exercer cargo político ou ter propriedade. Seria banido da cidade por 10 anos. E quem vai ficar de fora dessa democracia? Mulheres, escravos, estrangeiros, que é chamado de metecos, sem direitos políticos, porque eles não são considerados cidadãos. Então, nessa tabelinha que eu mostrei para vocês, vai ficar com vocês o material. Tá aqui novamente, Drácon, Solon. Os tiranos são Hiparco, Hispias, Pisístrato e Clístenes. Então, cada um aqui vai dar uma contribuição ali na cidade de Atenas. Então, nós já falamos da parte da evolução política de Atenas e chegamos ao período clássico, que é o chamado período século de ouro de Péricles, certo? Ali vai ter um exército que vai defender sempre a cidade de Atenas, certo? Vai criar o soldo para o exército, ou seja, o exército vai receber pagamento por prestar serviço à cidade. Cargos públicos vai ser remunerado, vão receber um salário, certo? E ali vamos ter o imperialismo com a Liga de Delos, no caso a cidade de Atenas. Então, pessoas, temos aqui, devido a isso, nós iremos ter ali na cidade de Atenas, no mundo grego, várias guerras, chamadas guerras médicas. Essas guerras médicas foram causadas pela expansão do Império Persa, certo? Atenas, ela vai se unir a um conjunto de cidades para conter a expansão persa. E Atenas vai fundar a Liga de Delos. Então,
A partir disso, Atenas inicia o seu imperialismo sobre as cidades gregas. Consequência dessas guerras médicas vai ser o seguinte: a rivalidade entre Atenas e Esparta aumenta. A Liga do Peloponeso, fundada por Esparta, é rival da Liga de Delos, a de Atenas. Atenas se torna uma cidade riquíssima, entra no seu período de esplendor, o século de ouro de Péricles. Só que, após Atenas formar uma ligação com essa cidade de Tebas, de Coríntio e Esparta, Esparta não vai gostar desse imperialismo, dessa força de Atenas, e vai formar a Liga do Peloponeso, que vai ser a rivalidade entre a cidade de Atenas, Liga de Delos, a cidade de Esparta, Liga do Peloponeso. Então, Atenas e Esparta vão se duelar, vão entrar em guerras, certo? Por mais de 27 anos. Esparta triunfa, só que isso é chamado aqui no quadrado embaixo, chamada de suicídio das cidades gregas. A Guerra do Peloponeso é o começo do fim do esplendor grego. Após esse confronto, nunca mais as cidades gregas encontram estabilidade, o que as torna presa fácil para a invasão de Filipe II da Macedônia. Então nós temos aí já o fim do mundo grego, porque os macedônios conquistam a Grécia e começamos o período helenístico, período esse dominado pelos macedônios na Grécia. Filipe II, que dominou de 359 a 336 a.C., teve esse domínio sobre o território grego. Com a morte de Filipe II, o seu filho Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que vai reinar de 336 a 323 a.C., vai conquistar territórios amplos. Por exemplo, ele vai conquistar o Egito, a Fenícia, a Palestina, a Mesopotâmia, a Pérsia e a fundação de Alexandria, a cidade de Alexandria no Egito, a Biblioteca de Alexandria. Alexandre o Grande vai reunir diversos povos, vai reunir mais de 300 mil casamentos e vai difundir a cultura grega pelo mundo, chamado a fusão do povo Oriente com o povo Ocidente, chamado de período helenístico. Então é a partir daí que o helenismo vai ser difundado para o mundo Oriente. Vamos ter diversos legados na arte plásticas, realismo, violência, dor, sensualidade, ciências com Ptolomeu, geocentrismo, Aristóteles com cálculo da circunferência da Terra, filosofia, Zenão, estoicismo, aceitação, epicurismo, a busca do prazer, Piero, ceticismo, não emitir julgamentos e definitivos não o que parece. Então vamos ter todas essas questões filosóficas. E a cultura grega vai contribuir com isso para o mundo, o teatro, a tragédia e a comédia. Temos aqui Sófocles, Eurípides, Esquilos, Aristófanes na comédia, uma forma de educação. História. O pai da história vai ser Heródoto, vai narrar as guerras médicas, Xenofonte e Túcides, a guerra de Peloponeso. Túcides e Xenofonte vai desenvolver a chamada análise dos momentos históricos. A poesia, Homero com a Ilíada, com a Odisseia, narrando os grandes feitos. Píndaros, narrando os Jogos Olímpicos. Filosofia, Tales, Pitágoras, Protágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles. Procura explicar a natureza e a vida. Arquitetura vai ter uma finalidade pública, grandiosa, expressão de poder e culto. Na escultura, Fídias e Miron, formas perfeitas, proporções, culto ao corpo. Na ciência, Tales de Mileto, Pitágoras na matemática, Hipócrates na medicina. Então, toda pessoa que se forma em medicina tem que fazer o juramento de Hipócrates. E o legado arquitetura, o legado grego, podemos ter ainda as 3 colônias. Colônia jônica, que significa sabedoria. Colônia dórica, força. E colônia coríntia, beleza. Então, tá aqui as características desses 3 grandes estilos arquitetônicos: dórico, jônico e coríntio. E chegando ao fim aqui do nosso resumão, a religião grega ela é politeísta, antropomórfica, ou seja, deuses que têm características
humanas, características animais. Então temos aqui os deuses do panteão grego, Poseidon, Zeus, Hefesto, Atena, Hermes, Apolo, Ares, Hades. Só que tem o nome grego e o nome romano, porque quando os romanos conquistam os gregos, haverá uma assimilação cultural, onde os romanos vão substituir os nomes gregos pelos nomes romanos. Então, nesse quadro aqui está o nome dos gregos. Então, a religião era politeísta, com deuses dotados de poderes sobrenaturais, além de virtudes e defeitos humanos, ódio, raiva, amor, inveja. As divindades gregas habitavam o Monte Olimpo, e havia ainda os heróis, ou chamados semideuses, que eram geralmente filhos de uma divindade e um mortal, um ser humano mortal, que era protegido pelos deuses. Então, existia uma religião cívica, ou seja, uma religião ligada à cidade. Atenas, deusa da sabedoria, da cidade de Atenas. Cada polis tinha seu deus protetor, e os rituais e festas eram forma de estabelecer uma relação entre Deus e os homens. Então, pessoal, esse foi um resumo da Grécia Antiga, certo? Esse resumão, esse aulão estará na turma de vocês. Podem parar, pode pausar, ver direitinho, tá bom? Foi um resumão, tá aí para vocês, vou deixar disponível para vocês assistirem. Então é isso aí, Grécia Antiga. E lembrando que o nosso assunto é Roma Antiga na próxima aula, tá bom? Valeu a todos, professor Josemir, um grande abraço.